Muito tem se falado que a extrema-direita tem uma proximidade e um domínio muito maior das mídias digitais do que a esquerda, e que ainda surfa mais, e que tem uma máquina de fake news muito grande. Eu te confesso que eu fiquei ainda surpreso, eu pensei que eu não fosse mais me surpreender, mas eu, por ser gaúcho, embora eu more no Rio de Janeiro, eu fiquei surpreso com o que foi a máquina de fake news na tragédia do Rio Grande do Sul. Eu fiquei surpreso, porque ali eu vi uma fake news que eu ainda não conhecia, que era a produção de fake news local e não nacional e regional. Cada município produzindo as suas fake news sobre a atuação dos seus prefeitos em relação à tragédia, porque foi uma tragédia que pegou 88% do estado do Rio Grande do Sul. Então, era muita coisa. Essa produção de fake news, ela está na América Latina também. Essa produção de fake news é um dos grandes problemas e nós estamos pouco atentos a isso enquanto organização política? Olha, eu trabalho com comunicação política há muitos anos, né? Já 20 e poucos anos. A minha primeira campanha nas redes sociais foi antes do Facebook. Você imagina, eu sou um dinossauro. E eu já trabalhei muito com redes sociais em toda a América Latina, inclusive na Europa. O fake news a gente vive na era da pós-verdade. Isso é uma coisa também já é um lugar comum, né? A gente fica repetindo, mas as pessoas não se mobilizam mais pelo que é verdade, pelo fato, né? As pessoas se mobilizam mais por aquilo que de alguma maneira satisfaz o seu sentimento e o seu bem-estar. Então, não me importa se é verdade ou não é, eu quero me sentir atendido. E o fake news traz um pouco isso. Eu odeio o governo. Então, se o governo está fazendo um bom trabalho, eu não consigo, isso me incomoda, porque eu odeio o governo. Então, é muito mais fácil eu acreditar muito mais fácil não, me satisfaz em acreditar naquela mentira. Isso é um problema social gravíssimo. Primeiro, o fake news sempre existiu. Sempre existiu. A comunicação política, ela se reinventa no começo da Segunda Guerra Mundial, com o surgimento, quando surge o Partido Nacional Socialista, né, o Partido Nazista, ele teoriza, ele realmente implementa o que a gente hoje em dia faz. A única coisa é que naquela época não tinha internet, hoje tem internet. Mas a gente reproduz na comunicação política aquilo que a gente realmente aprendeu na disputa também entre os nazistas, né, e os aliados e tal. E a União Soviética, que naquele então também cumpre um outro papel. Então, inclusive a palavra estratégia nasce da estratégia da guerra, da Segunda Guerra Mundial, né? A gente utiliza os termos da comunicação política, são descendentes dos militares durante a Segunda Guerra Mundial. Olha que interessante. Então, o que acontece? As redes sociais, o que elas têm uma grande capacidade de amplificar de maneira silenciosa a mentira e o controle da percepção. O que quer dizer? Eu vou te contar um caso claríssimo. Por exemplo, na Venezuela, eu tive na eleição 2018, na eleição do presidente Nicolás Maduro. Você não podia pautar, ou seja, você não podia comprar publicidade nas redes sociais, não do candidato Nicolás Maduro, simplesmente o governo, o Ministério do Turismo da Venezuela, que é um dos países mais maravilhosos que existe no planeta, com um Caribe espetacular, uma selva amazônica, queria fazer publicidade na Europa, nos Estados Unidos, para atrair turistas para conhecer aquelas praias excepcionais. O país, como Estado, estava bloqueado de poder fazer publicidade para atrair turistas estrangeiros. Porém, você tinha todos os dias publicidade dos grupos paramilitares venezuelanos que estavam aqui na Colômbia e que estavam nos Estados Unidos, chamando para as pessoas saírem para a rua para gerar violência. Você via um vídeo de música, acabava o vídeo no YouTube, imediatamente entrava uma publicidade do vídeo convocando as pessoas para saírem na rua para matar o presidente Nicolás Maduro. Então, e o mesmo país, legítimo, num processo eleitoral, não podia fazer publicidade para atrair turista. O que quer dizer isso? As redes sociais, a rede social não é uma coisa assim que acontece. Ela não, é uma empresa gigantesca, uma big tech, né? São as grandes empresas de tecnologia, são 4 ou 5 no mundo, que tem a gestão do 100% de todas as redes sociais, que nesse momento mostram para você no seu timeline, quando você vê no TikTok, ou você vai assim com o dedo vendo foto, vídeo, o que for, aquilo que você vê,
alguém decide que você vai ver ou não. Inclusive, aquilo que você publica, essa pessoa lá da empresa, ela decide se o que você publica vai chegar ou não para as pessoas. Então, você tem uma arma, um controle total da construção do pensamento no planeta, porque cada vez mais as redes sociais substituem os meios tradicionais, como televisão, rádio e tal. Então, você tem uma construção de uma realidade que é decidida por uma empresa. E é uma empresa que tem uma sede nos Estados Unidos e que decide o que acontece na construção da percepção da cidadania sobre se um governo é eficiente ou não é eficiente, ou se um candidato ou uma candidata ele é boa ou ele é ruim. Então, essa empresa toma essa decisão. Então, o que acontece? Essa empresa ela está conectada aos interesses do grande sistema financeiro. Quem que é o dono do Facebook? É o Zuckerberg, né? Não. É o grande conglomerado financeiro que tem as ações do Facebook. A mesma coisa do Google. E essas empresas, esses conglomerados financeiros, são donos do Facebook, do Twitter, do YouTube, do Google, mas eles também são donos das empresas petroleiras que estão no Brasil, que querem ficar com o pré-sal. Elas também são donos das empresas de lítio, que querem explorar o lítio, e também são donos do quê? Do Tesla, que é a empresa que vai utilizar esse lixo para transformar em bateria. Então, essas empresas, elas tomam decisões políticas, então elas permitem muito facilmente, e eu estou falando porque é assim, não é que ninguém me contou. Eu já tive reuniões com essas empresas, porque pelo trabalho em diversos países, então você percebe onde existe uma decisão política. Por exemplo, o ex-presidente Rafael Correa do Equador, eu não lembro o ano exatamente, acho que foi 16 ou 17, ele foi banido do Facebook. Era um dos perfis de políticos mais influentes do mundo, assim como ele era no Twitter. Ele foi banido por uma decisão de um funcionário para a América Latina do Facebook, sem nenhuma justificativa. E ele não pôde, até o dia de hoje, voltar a ter um perfil no Facebook. Apesar que o Facebook já está em decadência. Mas o Facebook, naquele momento, não permitiu mais. Isso é uma decisão política que está censurando um presidente, nesse caso já era ex-presidente, na sua participação política. Isso é uma empresa. Então, a gente tem um impacto muito grande. E nós, aí eu queria, desculpa, emendar, que esse tema me apaixona, não só porque eu trabalho muito com isso. O que as esquerdas... O que aconteceu? Eu estou escrevendo um livro sobre isso. Quando as esquerdas começam a ganhar as eleições final do século XX, para passar para o XXI, foi no ano, por exemplo, o Chaves ganha no ano em que surge o Google. Olha que interessante. Então você tem um paralelo de que presidentes vão ganhando as eleições por primeira vez, presidentes progressistas, e estão surgindo as redes sociais. Então, o que acontece nesse momento? Como havia uma grande mobilização territorial, eleições se arrasavam nas eleições, porque existia muito apoio popular, havia uma falsa percepção de que havia um domínio das redes sociais. E que as pessoas, então, nas redes sociais, a gente, como esquerda, domina a disputa e tal. Mas, na verdade, o espaço onde acontece a rede social, ele é privado, ele tem um dono, é um banco. Então, esse banco, pouco a pouco, foi aprendendo a ver como manipular e como equilibrar essa disputa, que, na verdade, era fora da rede social. A gente tinha o controle das esquinas, porque nas esquinas as pessoas apoiavam as esquerdas, não nas redes sociais. Então, havia uma falsa percepção. E, pouco a pouco, isso também é um problema que as esquerdas passaram por isso, as consultorias, as agências de publicidade, começaram a ocupar o lugar dos políticos, daqueles que tomavam decisões, aqueles que iam no sindicato, nas organizações de bairro, a construir um processo político, olho no olho, apertar no calor, apertar a mão, conversar, escutar, ser xingado. Isso era fundamental e essa era a base de sustentação das nossas esquerdas. Mas todo mundo se acomodou, todo mundo tem um celular. Então, em vez de eu ir numa reunião com um sindicato e ser xingado, eu prefiro twittar, eu prefiro publicar. E a influência das agências de publicidades, que muitas delas nascem dos próprios partidos, começaram a enganar as direções, a mentir, inclusive, superdimensionar a importância das redes sociais. Jamais um Twitter vai ser mais importante do que uma reunião num bairro. No olho, isso eu posso te garantir. Então, por que você tem... Se fosse por isso, a Venezuela, o presidente Nicolás Maduro não conseguiria resistir a essa pressão mediática, a bolha que criaram em torno da Venezuela. Por quê? Porque na rua, você tem, em cada esquina daquele país, você tem uma base do chavismo, fazendo trabalho de organização de base, entendeu? Isso a gente, na América Latina, nos países menos
radicais, digamos, em processos políticos de esquerda, a gente se acostumou, não, vou fazer um vídeo de TikTok, fazer uma dancinha, olha, chefe, você está me pagando, então você me paga para eu fazer vídeos para você e te passar um relatório. Eu te falo, olha, chefe, o vídeo que eu te sugeri é maravilhoso, tem 100 mil likes, puta, vamos ganhar a eleição. Quando na rua, na verdade, as pessoas estão muito bravas porque você não está resolvendo os problemas dela, mas você não está na rua escutando as pessoas. E aí você cria um monitoramento de um ambiente que é controlado pelos bancos contra você. Então, não. As esquerdas, elas, inclusive, esse processo, não que a gente tem que abandonar a rede social, não é isso. A gente tem que disputar esse espaço, sempre. Mas esse espaço nunca pode substituir, e é o que aconteceu, a esquina, a rua, as pessoas, o olho no olho. Jamais. Por quê? Porque a construção de um processo político não pode depender de um ambiente controlado pelos bancos. Você entendeu?